Olá, para quem não me conhece, eu sou Felipe Amaral e faço parte da equipe de DevOps da CID-TS. E hoje vamos falar de Terraform. Para entender melhor sobre o Terraform, a gente precisa antes falar sobre IAC, que é um acrônimo para Infrastructure as Code. E o que é IAC? Bom, consiste em automatizar o processo de gerenciamento e provisionamento de infraestrutura utilizando scripts e se baseando nos princípios de boas práticas do desenvolvimento de códigos. IAC se tornou uma tendência no mundo do DevOps, principalmente com o grande crescimento de cloud providers como AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloud, entre vários outros. Mas como que a infraestrutura como código pode me ajudar exatamente? Primeiro, para aumentar a velocidade nos processos. A automação é mais rápida do que a navegação manual pela interface. Por exemplo, quando você precisa implementar ou conectar recursos de um ambiente muito grande, a navegação manual é bem mais lenta. Em segundo, você melhora a confiabilidade. Quando você tem uma estrutura muito complexa, muito grande, fica mais fácil de errar na hora de provisionar um recurso ou fornecer serviços. Com o IAC, os recursos são sempre provisionados, configurados exatamente conforme declarados. Também é possível prevenir desvios de configuração. Desvio de configuração ocorre quando a configuração que você forneceu inicialmente não corresponde mais com o ambiente real. Mas mais para frente eu vou falar sobre isso com detalhes. Ter suporte à experimentação, testes e otimização. Uma vez em que o IAC torna o provisionamento tão mais rápido, é fácil e possível realizar testes de mudanças experimentais sem investir muito tempo ou recursos. Por exemplo, se você não gostar do resultado de uma infra que você provisionou, dá para alterar e fazer um novo deploy da estrutura inteira muito rapidamente. E é aí que entra o Terraform. Mas o que é o Terraform? O Terraform foi criado pela HashiCorp, uma ferramenta escrita em Go para construção, manutenção e versionamento de infraestrutura de forma segura e eficiente, que pode gerenciar tanto provedores públicos quanto privados. O Terraform possui diversos recursos e módulos para interagir com os cloud providers, tornando ele uma ferramenta, como a própria HashiCorp diz, cloud agnostic. Ou seja, independente do provider, se você conhece o Terraform, você consegue gerenciar a sua cloud. Ferramentas como SaltStack, CloudFormation, Puppet, Chef surgiram quase que simultaneamente, mas nos dias de hoje, uma das ferramentas mais utilizadas pela comunidade tem sido o Terraform. E quais são as principais características do Terraform, né? Ele é uma ferramenta multiplataforma e open source, mas também possui outras versões e recursos pagos como o Terraform Cloud e o Terraform Enterprise. Como falei anteriormente, ele é cloud agnostic, isso é, ele funciona em todas as clouds, inclusive multi-cloud. Dá para fazer um deploy de um stack híbrido com parte no Azure e parte na Oracle, por exemplo, já tudo integrado. Assim como outras ferramentas de DevOps, o Terraform também é declarativo. Na verdade, ele é 100% declarativo. Outra vantagem é que, por ser escrito em código, ele permite o versionamento, o que deixa mais fácil acompanhar a evolução da infra e possibilita a auditoria de uma forma muito rápida. O Terraform oferece uma linguagem com syntax high level. A gente não precisa saber exatamente como a API de cada cloud provider funciona para poder criar os recursos. Além disso, parte do código pode ser reutilizado em outras clouds, mudando bem pouca coisa. Isso é bem bacana. A gente tem paridade de ambientes. Então, o que for aplicado em Dev, por exemplo, vai ser igualzinho ao que for aplicado em homologação, QA, produção. Basta mudar poucos parâmetros. O Terraform também oferece planos de execução, o que nos dá uma segurança e previsibilidade e consegue separar o planejamento da aplicação. A gente consegue verificar o que vai ocorrer, as mudanças no ambiente, antes de aplicar ou destruir de fato. Além disso, o Terraform ele é idempotente. Aí nessa hora você pensa assim, mas do que esse cara está falando? Essa palavrinha chique me faz lembrar das aulas de matemática da faculdade. Em matemática, idempotente é a propriedade que algumas operações têm de poderem ser aplicadas várias vezes sem que o valor do resultado se altere após a aplicação inicial. Bom, deixa eu explicar de outra forma. Tá vendo essa vaquinha? Pois bem, não importa o que ela coma, o resultado final vai ser sempre o mesmo. Leite, quentinho, entregue. E mais algumas coisas que nem vale a pena citar aqui.
Mas esse é o recurso chamado Terraform State. Esse recurso armazena informações do código, permitindo saber o que foi aplicado no ambiente, o que será alterado no próximo deploy e se o ambiente atual está de acordo com o último estado dele. Se houver alguma mudança, ele altera sem ter que criar tudo do zero. Agora, um rápido comparativo entre o Terraform e o Ansible. Devo usar o Terraform? Devo usar o Ansible? Qual é o melhor? Esse não é o ponto. Tá? Ambos são ferramentas de IAC, mas eles possuem algumas pequenas diferenças. O Terraform é uma ferramenta declarativa, totalmente declarativa. Já o Ansible combina tanto declarativo quanto procedural. No caso de procedural, a coisa é bem mais difícil, bem mais complexa, enquanto o declarativo é muito mais simples. O Terraform ele é open source, já o Ansible é desenvolvido e comercializado pela Red Hat. Outra diferença é a questão da idempotência, da infraestrutura imutável. A maioria das ferramentas de IAC cria uma infraestrutura mutável, onde não há controle sobre o que foi alterado. Por exemplo, como a criação de um novo serviço ou de uma VM. O desafio da infraestrutura mutável é o desvio de configuração. O Terraform ele é idempotente e provisiona uma infraestrutura imutável, o que significa que cada configuração em seu ambiente é mantido pelo Terraform State. Já o Ansible não tem esse recurso. Hoje até existem alguns módulos que controlam o state, mas não é nativo da ferramenta isso. Lembra do exemplo da vaquinha? Bom, agora vamos para um exemplo mais prático do nosso dia a dia. Imagina que você escreveu um código do Terraform para criar duas máquinas virtuais com 4 GB de memória. Tá? Você faz o apply e elas são criadas. Mas depois você percebe que, na verdade, não eram 4 GB que você queria, e sim 8 GB nas máquinas. Então, o que você faz? Você pega o código, altera ele e faz um novo deploy, certo? Teoricamente, era para cada máquina agora ter 8 GB de memória. Mas o que acontece quando você trabalha com uma ferramenta não idempotente? Isso. Ele cria 2 novas máquinas com 8 GB de memória cada. E não era exatamente isso que a gente esperava, né? No Terraform, com o Terraform State, você faz o código, planeja, realiza o apply e as máquinas são criadas. Depois, você altera o código, manda aplicar, né? E voilá! Apenas o que você pediu para alterar no código é modificado no ambiente. Não é preciso reescrever tudo ou criar uma cópia do seu código para alterar alguma coisa. E isso tudo é feito com uma linguagem própria, o HCL, um acrônimo para HashiCorp Configuration Language, criada pela própria HashiCorp. É uma linguagem super simples, declarativa, e os arquivos de configuração possuem a extensão .tf. Os arquivos de configuração possuem pequenos blocos como Providers, Terraform, Data, Resource, Variables, tem vários. Esses blocos podem estar todos juntos no mesmo código ou separados em arquivos diferentes, o que é considerado uma boa prática pelo Terraform. E este é o grande poder do Terraform. Ele utiliza arquivos de configuração para escrever os componentes necessários para a aplicação rodar, da mais simples aplicação até um data center inteiro. Com ele, é possível rodar diversos tipos de componentes, como instâncias de máquinas virtuais, containers, storage, serviços de rede, DNS, CDN, bem como provedores de IaaS, PaaS e SaaS. Mas como é que tudo isso exatamente acontece? Como que a mágica acontece no Terraform? Basicamente ele trabalha em 3 fases. Né? A primeira, nos arquivos de configuração, a criação desses arquivos. A segunda é o planejamento. E a terceira fase é a execução. Existe uma quarta fase, que é o destroy, mas depois eu falo dela. Na criação dos arquivos de configuração, são declarados os providers e os recursos que serão utilizados. Depois de criados, a gente roda um comando chamado terraform init. É nessa hora que o Terraform baixa os plugins de acordo com o que foi declarado nos arquivos de configuração. Em seguida, vem o comando terraform plan. Neste momento, o Terraform cria o plano de execução se baseando no Terraform State, caso ele exista, para criar a infraestrutura. Este recurso é muito interessante. Ele faz o mapeamento de todos os recursos
verifica dependências, alterações antes de sair executando para ver no que vai dar. Então, se tiver alguma coisa errada ou faltando, ele acusa durante o plan. Estando tudo certinho, tudo nos conformes, ele vai para a terceira fase, que é o apply, que é quando ele executa propriamente a criação da infraestrutura. Nesse momento, ele cria ou modifica o arquivo tf-state, que é tão importante para o Terraform. Agora vamos supor que por algum motivo seja preciso desfazer tudo, destruir o que foi criado. Nessa hora entra o comando destroy. Ele se baseia no tf-state e exclui tudo que foi criado. Em ambiente de teste, por exemplo, você pode criar um recurso, realizar os seus testes e depois destruir tudo, muito rapidamente. Então, por que utilizar o Terraform? Bom, aqui vão 5 motivos para você utilizar essa ferramenta de IAC. Em primeiro lugar, ele é uma ferramenta open source. O Terraform é membro do Cloud Native Computing Foundation e tem um número muito grande de colaboradores espalhados por aí. A comunidade está sempre desenvolvendo novos plugins para a plataforma e é muito fácil encontrar extensões bem feitas e documentadas. Isso é muito bom, isso é ótimo. Indica que o Terraform evolui rapidamente, com benefícios e melhorias sendo constantemente incluídas. O segundo motivo é por ser uma ferramenta híbrida, ou como o próprio cara da HashiCorp diz, Cloud Agnostic. A maioria das outras ferramentas de IAC voltadas para cloud são projetadas para funcionar com apenas um provedor de cloud. Já o Terraform, você pode utilizar em qualquer provedor ou serviços da cloud. Outro motivo é a possibilidade de criar planos de execução. Isso acaba funcionando como um mini pipeline, onde você realiza testes, verifica antes de realizar o deploy. Isso é muito bacana, esse recurso do Terraform. Como já disse anteriormente, ele permite versionamento. Dá para voltar uma versão ou fazer rollback rapidamente de um deploy. Olha a vaquinha aí de novo. Ser idempotente é também um dos motivos para se utilizar o Terraform hoje em dia. Antes de terminar, eu gostaria de falar rapidamente sobre um negócio chamado AIOps e IT Automation, o que eu acredito ser o futuro do DevOps. Esse carinha consiste na execução de ações automáticas frente a anomalias detectadas no ambiente utilizando inteligência artificial. Com essa tecnologia, é possível reduzir em até 50% o tempo de resolução de problemas ou em até 75% o tempo de debug de aplicações. Aí você imagina, somando várias ferramentas como Logstash, AppDynamics, Monit, inclusive o Terraform, isso e várias outras, realizando ações de provisionamento, mudanças no ambiente sem quase nenhuma interação. Vamos dar um exemplo prático? Black Friday. Ocorre uma anomalia no ambiente e uma determinada aplicação começa a ficar mais lenta, começa a não funcionar como deveria. Isso vai ajudar a equipe de suporte a atuar com muito mais eficiência na resolução do problema e com muito mais precisão. E isso é muito grato, é muito bem-vindo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo e obrigado por assistirem. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!